casa do Senhor e juntos podemos prestar um culto de adoração a Deus. Quero convidar os irmãos para que possamos ler a palavra de Deus, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Livro de Deuteronômio, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixe de cumpri-los na terra, que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenham cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês, e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Em breve o Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram, e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam-no. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dele. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor, seu Deus, que vive entre vocês, é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor, seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os eliminará da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse da boa terra em que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que fariam. No futuro, seus filhos lhes perguntarão: o que significam estes preceitos, decretos e estatutos que o nosso Senhor, nosso Deus, lhes deu? Então vocês lhes dirão: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante dos nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra que ele havia prometido sob juramento a nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos estes decretos e temamos o Senhor, nosso Deus, para que ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos seus mandamentos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus por esta palavra. Que o Senhor, como orou a irmã Lusolina, possa preparar nossos corações para que essa palavra venha como semente viva e divina e caia em nossos corações
cresça e produza frutos em nossas vidas. Amém? Irmãos, neste capítulo que nós lemos agora, Moisés, ele aqui está se dirigindo ao povo de Israel, quando o povo estava às portas da terra prometida. Esse capítulo ele chama a atenção para a exclusividade e a soberania declarada no verso 4, quando diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ou, numa outra versão, a versão árabe, que é a versão que nós usávamos antigamente, diz assim para o Senhor: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E este verso, ele destaca que ele era o único Deus de Israel. Na verdade, ele é o único Deus de Israel, e que a ele era devida toda e exclusiva adoração. Moisés então chama o povo para um amor total e sincero a Deus, envolvendo o quê? Todo o coração, toda a alma e toda a força, e apontando que a obediência aos mandamentos, ela é a expressão desse amor a Deus. Quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, nós estamos declarando o nosso amor a Deus. Além disso, esse texto também traz um forte apelo à educação e à transmissão contínua da fé às futuras gerações, ensinando que os mandamentos devem ser usados em todas as situações do dia a dia. O verso 7 diz: em casa, caminhando, ao deitar e quando se levantar. Moisés lembra o povo das bênçãos e da importância de permanecer fiel à aliança, para que, uma vez que o povo era fiel, ele pudesse desfrutar da prosperidade da nova terra. E também alerta contra a desobediência e a idolatria. Sendo assim, o tema da mensagem de hoje é guardando os mandamentos para viver bem na terra prometida. Guardando os mandamentos para viver bem na terra prometida. E um dos temas chaves, tanto desse capítulo 6, como do capítulo 7, é a motivação para a obediência. E esses dois capítulos, eles juntos respondem a uma pergunta: por que devemos obedecer a palavra de Deus no mundo onde a maior parte das pessoas ignora ou desobedece sem preocupação nenhuma? Moisés então explicou, nesses dois capítulos ele apresenta 4 motivos que são fundamentais para a obediência. Hoje nós vamos ver 2 desses motivos, e se Deus nos permitir, no próximo domingo nós vemos mais 2. Então, o primeiro motivo que Moisés apresenta, nós encontramos do verso 1 até o verso 9, que é o amor pelo Senhor. Ainda lá no capítulo 4 de Deuteronômio, capítulo 4, versos 32 até o 43, Moisés, ele já havia enfatizado o amor de Deus por Israel e a importância do amor de Israel por Deus. E ele repete isso várias vezes. Se Israel obedecesse ao Senhor, conquistaria o inimigo, possuiria a terra, se multiplicaria e gozaria uma vida longa sob as bênçãos do Senhor. E observe uma coisa, irmãos: o texto deixa claro que a obediência a Deus, ela é consequência do temor a Ele, do respeito a Ele, de um santo respeito por Deus sentido no nosso coração. Até porque toda religião verdadeira, ela começa no coração. Ela é obra do coração renovado, de um novo coração em Cristo. Nos versos 1 e verso 2, a obediência a Deus deve surgir de um santo temor, de um santo respeito por Deus sentido no nosso coração. Não é mais uma ação única e solitária, para a qual Deus olha exclusivamente para aquilo, mas é para a intenção. Por isso que a palavra, ela afirma: se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Também nós não devemos nos contentar em saber dos mandamentos
e guardá-los apenas para nós. Não é para o que a gente sabe do Senhor, nós botarmos numa gaveta e trancá-los a 500 chaves. Não. O próprio texto diz que é dever dos pais buscar o bem dos seus filhos. O que é isso? Procurar que filhos, filhas, netos e futuras gerações andem nos caminhos de Deus durante toda a vida. Por isso, que não sejamos como muitos que deixam seus filhos a um destino cego, como se não necessitassem de Deus. Que nós cuidemos para que os nossos filhos, os nossos netos, as futuras gerações andem diante do Senhor por todos os dias de suas vidas. No verso 3, e na verdade no verso 3 em mais 5 vezes em Deuteronômio, Moisés ele fala sobre Canaã, né? Capítulo 11, verso 9, capítulo 26, verso 9 e 15, no capítulo 27, verso 3, no capítulo 31, verso 20, Moisés chama a terra de Canaã. E essa terra de Canaã, ela foi prometida por Deus lá em Gênesis capítulo 17, verso 8. Lá em Gênesis diz assim: darei a vocês e seus descendentes toda a terra de Canaã. Promessa de Deus para o seu povo. E Moisés chama essa terra de Canaã de terra que mana leite e mel. E qual é o objetivo dessa expressão? Terra que mana leite e mel. É descrever as riquezas daquela terra. Percebam que o leite ele era um alimento comum naquele tempo. Muitos tinham criação de gado, de leite, tinham caprinos. Então o leite era coisa comum. Já o mel era um artigo de luxo, nem todos tinham. Então qual o conceito de uma terra que mana leite e mel? A ideia é que seria uma terra que proveria todas as necessidades do povo, daquilo que fosse mais simples, aquilo que fosse mais complexo, do simples leite até o mel. Então uma terra que proveria todas as necessidades do povo. Aí eu pergunto, como é que seria possível aquele povo não amar e obedecer a Deus diante das bênçãos abundantes recebidas dele? Porém, o verso 3, ele começa com uma exortação. O verso 3 diz o seguinte: ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Parece, irmãos, que havia sempre o perigo da nova geração se tornar orgulhosa e achar que Deus os havia abençoado por serem melhores do que as gerações anteriores. Então o que Moisés faz? Moisés lembra que todas as suas bênçãos, todas as bênçãos daquela geração vinham da aliança que o Senhor tinha feito anteriormente com os antepassados, com Abraão, com Isaac e com Jacó. E foi justamente a promessa que Deus fez por graça, essa promessa que havia feito aos patriarcas, que ele daria a Israel a escritura da propriedade da terra, mas que só poderiam tomar posse da terra e desfrutar das bênçãos daquela terra se obedecessem ao Senhor. Havia uma promessa, mas havia uma condição. Os cristãos de hoje, nós cristãos de hoje, nós precisamos ser lembrados que todas as bênçãos nos são concedidas por causa da aliança eterna entre Deus e seu Filho. Hebreus capítulo 13, verso 20 diz: confirmou uma aliança eterna com seu sangue. Sangue de quem? O sangue de quem? De Jesus Cristo, o seu Filho. É por meio do sangue de seu Filho que o Senhor confirma, que Deus confirma a sua aliança conosco. E também por causa da nova aliança que Jesus fez por meio da sua morte sacrificial na cruz. Ou seja, nós não recebemos bênçãos em razão daquilo que somos por nós mesmos, mas por causa daquilo que somos em Cristo. Não recebemos as bênçãos em razão daquilo que somos por nós mesmos, mas sim por causa daquilo que somos
em Cristo. O verso 4 do texto, ele é uma saudação. Na verdade, é uma confissão de fé judaica. Ele é chamado de Shema, que é assim, diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Shema significa ouvir. E essa confissão, ela é recitada todas as manhãs e no final de cada dia, por todos aqueles que são judeus devotos em todo o mundo. E essa confissão declara o seguinte: Jeová Elohim, Jeová é o único Senhor. É isso que quer dizer essa confissão. Essa confissão, irmãos, ela é tão importante para os judeus que os meninos que nascem em lares religiosos, lares teístas, lares que creem em Deus, são as primeiras coisas que eles aprendem logo que começam a falar. De tão importante que é. Não se preocupe em ensinar outra coisa. A primeira coisa que a criança começa a falar, os pais ensinam a eles fazerem essa confissão. As nações que estavam ao redor de Israel adoravam vários deuses e deusas, mas Israel, por meio dessa confissão, declarava a todos que há somente um Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. No verso 5, existe aqui uma ordem, existe aqui um mandamento. Qual é o mandamento? Amar. O verso 5 diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. É uma ordem, é um mandamento. Ame. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Mas será que é possível mandar alguém amar? Afinal, o amor não é algo misterioso que surge assim repentinamente, que simplesmente acontece, uma emoção maravilhosa que muitas vezes coloca a gente nas nuvens, que está presente ou não. De acordo com a Bíblia, não é essa a conotação do amor. Na vida do cristão, o amor não é uma opção. Na vida do cristão, o amor é um mandamento. Devemos nos relacionar com Deus e com as outras pessoas de maneira amorosa, sem levar em consideração como nos sentimos ou o que queremos. É uma ordem para nós. Independe dos meus sentimentos, independe se eu quero ou não amar o irmão Silval, eu tenho que amá-lo. É uma ordem, é um mandamento. O amor cristão significa que nós devemos tratar os outros da forma como Deus nos trata. Em seu amor, Deus nos perdoa e é bondoso conosco, de modo que nós também devemos usar de bondade e de perdão para com os outros. Lá em Efésios capítulo 4, verso 32 diz: sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Essa é a ordem para nós cristãos. O que Deus deseja? Deus deseja o que há de melhor para nós. E assim, meus irmãos, nós também devemos desejar o que há de melhor para os outros, mesmo que signifique para nós sacrifícios, renúncias de nossas partes. O amor não é apenas um sentimento extravagante. O amor, ele resulta em ação. O verdadeiro amor, ele resulta em ação. Ele não acaba com o sentimento como é o amor do mundo. Tem gente que está amando hoje, daqui a 6 meses não ama mais. Não, o amor verdadeiro, ele resulta em ação. Qual foi a ação que resultou do amor de Deus por nós? João 3,16 nos diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus resultou em entregar o seu próprio Filho por nós. Deus amou e deu seu Filho.
Quando nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 a 7, nós vemos ali várias virtudes do amor, várias qualidades do amor. Nós vamos ver lá que o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, não é exigente, não é irritável, não é rancoroso, não é injusto, mas ele é o que? Verdadeiro, que nunca desiste, que ele nunca perde a fé, mas ele sempre tem esperança e se mantém firme. Irmãos, é esse amor, é com esse amor que nós devemos amar e tratar as pessoas, e não como nós queremos, ou como nós sentimos em relação a ela. Nós somos chamados a amar o próximo como nós nos amamos. Quais são os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é o amor que nós temos que compartilhar com o nosso próximo. Amar a Deus, adorá-lo e servi-lo é o maior privilégio que podemos ter. Por isso, quando o Senhor ele nos manda que nós devemos amar, ele não está nos obrigando a fazer uma coisa que nós não queremos. Não é isso. O que Ele quer é nos dar o que há de melhor. O que há de melhor. No entanto, nosso amor por Deus deve envolver todo o nosso interior. A palavra de Deus diz o quê? No verso 5: de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E essa expressão significa uma totalidade. Significa que nós devemos amar o Senhor com todo o nosso ser. Significa que nós devemos amar o Senhor com um amor sincero, que não seja apenas por conveniência, não seja apenas de palavras, nem de língua, mas um amor profundo, um amor verdadeiro. Quer dizer que nós devemos amar o Senhor com um forte amor. Irmãos, aquele que é tudo para nós deve ser o dono de todo o nosso ser, e ninguém mais além do que Ele. Esse amor quer dizer que nós devemos amar o Senhor com amor superior, isto é, amar a Deus acima de toda a criatura. Não amar alguém ou amar algo, a não ser que amemos por meio dele. Quer dizer amar o Senhor com amor inteligente, amá-lo com todo o nosso coração e com toda a nossa inteligência, para que nós possamos compreender qual a boa causa porque nós amamos o Senhor. Não adianta dizer que nós amamos o Senhor se nós não sabemos por que nós amamos o Senhor. Nós precisamos amar o Senhor racionalmente, com inteligência, entendendo por que eu amo o Senhor. Quer dizer que nós devemos amar o Senhor com amor inteiro, não é em pedacinhos, é com todo o meu ser, não é com parte do meu ser. Ele é único, e o nosso coração deve estar unido a esse amor. Que esse amor de Deus possa ser derramado em nossos corações. Amar a Deus, adorá-lo e servi-lo é o maior privilégio que podemos ter. Por isso, quando o Senhor ordena que devemos amar, está nos dando o que há de melhor. Amar a Deus, adorar e servi-lo é o maior privilégio que podemos ter. Por isso, quando o Senhor ordena que devemos amar, está nos dando o que há de melhor. Continuando a exposição, dos versos 6 até o verso 9, Moisés ali, além de usar a palavra guarde, no sentido de reter, de gravar, reter para nós a palavra, ele usa também as palavras repita, converse, amarre, amar para não esquecer, e escreva. Amarrar aqui é porque antigamente era recomendado que aos sacerdotes andassem com filactério. O filactério, o que era o filactério? Vocês conhecem essas caixinhas de promessas que existem? É como se fosse isso, e eles andavam com ela amarrado na testa, para que eles pudessem estar lembrando. A ideia de amarrar é de ir para não esquecer da palavra do Senhor. E estas palavras todas
são usadas no sentido de comunicar a palavra de Deus. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra de Deus e guardamos em nossos corações, então o Espírito Santo pode usar esta verdade para transformar o nosso interior. Deus escreve a palavra em nossos corações, tanto para transformar o nosso interior, como para que também outros possam lê-la, e para que nós possamos confiar em Cristo. Essas palavras são marcadas, nós devemos marcar, amarrar, guardar, para que possamos ser transformados, para que possamos dar testemunhos e para que possamos confiar em Cristo. Por isso, irmãos, a maneira como vivemos é importante, pois confirma aquilo que dizemos, é um testemunho coerente. A maneira como vivemos é importante, pois confirma aquilo que dizemos, é um testemunho coerente. Moisés aconselhou os pais a falar da palavra de Deus em casa e passá-la aos filhos, e a permitir que a palavra guiasse suas mãos e seu coração enquanto trabalhavam durante o dia. A palavra devia até mesmo controlar quem passava pelo portão e entrava pelas nossas portas das nossas casas. E isso é interessante. Em lar cristão, todo mundo que passa, que adentra nossa casa, ele tem que saber que ali é um lar cristão. Muitas vezes acontece, de nós abrirmos a porta da nossa casa para pessoas não cristãs, e as pessoas vão na nossa casa e falam o que querem e fazem o que querem. Mas nós devemos preservar a nossa casa como sendo cristãos que somos, para que ali dentro todos percebam, notem que ali é um lar cristão. Eu até cito o exemplo de, às vezes você está num local, você é um crente que tem um comércio. Um exemplo, você é um cristão e tem por exemplo, um estúdio de massagem. Alguém vai lá, uma mulher vai lá e vai aos seus serviços, e você vai botar uma música. Que música você bota? Sabe que você bota a música que a gente quer ouvir, que às vezes não é uma música não cristã, ou você bota a sua música? Uma música cristã, para que ela possa ouvir, e quem sabe ser edificada, e quem sabe aquela palavra, aquela música tocar no coração dela. Nós não podemos nos conformar com aqueles que entram em casa. Nós temos que mostrar que nossa casa é um lar cristão, por meio da palavra que ali permanece. Não podemos deixar de admirar o tamanho e o respeito pela palavra de Deus, mas o ponto alto desse mandamento aqui, em Deuteronômio, é sobre a obediência à palavra. Devemos concordar com todo o coração que o povo de Deus deve fazer do seu lar um santo lugar, onde Deus habita, onde as Escrituras são honradas, e onde não devemos ter vergonha da nossa fé. E claro que não é necessário que nós transformemos cada cômodo da nossa casa num quarto de oração, não. Mas a Bíblia deve ser a nossa regra de fé e prática na nossa casa, no nosso lar. Quem deve reger a nossa casa é a palavra de Deus. Primeiro motivo que nós vimos então, o amor pelo Senhor. O segundo motivo, gratidão ao Senhor. Dos versos 10 até o verso 25 nós vamos ver a gratidão ao Senhor. Moisés estava preparando ali a nova geração para entrar na terra prometida e para tomar posse dela. E ele sabia que Canaã não era apenas um lugar de bênçãos, apenas um lugar de vitórias, mas também lugar de tentação. Quando tivessem conquistado as nações de Canaã, os israelitas, eles herdariam grandes riquezas e seriam tentados a se esquecer do Senhor, que tornou possíveis todas as suas vitórias. Outra tentação também que poderia acontecer com Israel era Israel ceder à vontade de se acostumar com as nações pagãs que estavam ao seu redor e não se manter como um povo
como povo do Senhor, como um povo santo, um povo separado. A maioria dos cristãos considera às vezes mais fácil passar por provas e dificuldades do que desfrutar de prosperidade. Mas por que, irmão? Porque muitas vezes nas provas e dificuldades nós nos aproximamos de Deus. Quando nós buscamos sabedoria, quando nós buscamos auxílio, diferente de quando as coisas estão boas, tranquilas. Quando as coisas estão indo bem, a nossa tendência é relaxar nas disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais? Deixamos a oração de lado, deixamos de ler a palavra, deixamos da comunhão dos santos, deixamos de congregar, deixamos de lado o devido valor das nossas bênçãos e esquecemos de agradecer a Deus, que é a fonte de todas as nossas bênçãos. As coisas materiais pelas quais esperamos, pelas quais nós lutamos, nos sacrificamos, parecem ser muito mais importantes. Parece que significam mais para nós do que as bênçãos de Deus que chegam às nossas mãos sem nossa participação, sem exigir nada de nós. Parece que nós preferimos estar na labuta da conquista, da busca, do que descansar em Deus. Moisés, ele no texto citou algumas bênçãos materiais que o Senhor daria aos israelitas da terra prometida. O texto diz que eles teriam ali, eles iam, ao vencer os inimigos, eles iam tomar posse de cidades grandes e prósperas, casas cheias de diferentes tipos de riquezas, poços, vinhedos, olivais e a própria terra em si. Sempre que os israelitas tirassem água do poço ou colhessem fruto das árvores, deveriam olhar para o Senhor com gratidão. Poços que não cavaram, árvores que não plantaram e as riquezas das guerras, que é chamado de espólio, justamente para compensar o tempo que eles foram escravos no Egito. No entanto, irmãos, o privilégio sempre vem acompanhado de responsabilidade. E a responsabilidade de Israel era temer o Senhor, era obedecer o Senhor Deus, como diz o verso 13: temam o Senhor seu Deus e sirvam-no. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dele. Que é o mesmo versículo que Jesus usa lá em Mateus capítulo 4, 10, quando ele é tentado pela terceira vez por Satanás, e ele responde o quê? Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Quando nós cultivamos um coração reverente e submisso, nós nem pensamos em mencionar nome de falsos deuses. O Senhor é zeloso com o seu povo e não divide com falsos deuses o amor e a adoração daqueles que são seus. O Senhor é zeloso com o seu povo e não divide com falsos deuses o amor e a adoração daqueles que são seus. Mas no verso 16, Moisés aqui advertiu o povo para não provar o Senhor como a geração mais velha fez lá em Massá. E como é que nós provamos o Senhor, irmãos? Nós provamos o Senhor quando nós questionamos de forma aberta, sem confiança, ou quando nós desafiamos sua autoridade com aquilo que nós dizemos ou fazemos. No entanto, nós precisamos entender que o Senhor prova a nossa fé não somente nas grandes crises da vida, mas muitas vezes da forma que eu reajo, os pequenos acontecimentos que são inesperados no dia a dia. Como por exemplo, quase meio-dia e eu perco a atenção e o feijão queima. Ou eu estou numa frente do mercado e a fila demora e aquilo começa a me tirar do sério. Ou quando nós somos mal atendidos no local. Ou quando uma doença inesperada me toma e acaba
mudando os meus planos, ou quando somos contrariados em alguma coisa que nós falamos. Irmãos, a maneira como nós reagimos às crises e às oposições, elas indicam o que está cheio no nosso coração. As maneiras como reagimos às crises e às oposições indicam como está cheio, de que está cheio o nosso coração. Se amamos o Senhor e confiamos nele, nós deixamos os problemas nas mãos dele. E o que é que nós faremos? O que ele mandar. Mas se duvidamos do Senhor e nos rebelamos, porque as coisas não estão de acordo com a nossa vontade, não saiu da forma como eu planejei, nós corremos o risco de provar o Senhor. A única forma de nós lutarmos contra esse perigo é com um coração grato. Um coração grato é uma das melhores garantias contra o perigo de provar o Senhor. Um coração grato é uma das melhores garantias contra o perigo de provar o Senhor. Se nós temos hábito de dar graças a Deus por tudo, inclusive pelas experiências dolorosas, pelaquilo que nos aflige muitas das vezes, então o Espírito Santo encherá nosso coração de amor e de louvor, e Satanás não nos contaminará com o seu veneno amargo. Sem dúvida, irmãos, a maior bênção pela qual Israel deveria ter sido grato era a sua libertação no Egito. Porque se Israel tivesse permanecido no Egito, não haveria nação, não haveria santuário, não haveria sacerdócio, não haveria esperança alguma. Hoje nós temos a Bíblia, nós temos Jesus, o nosso Salvador. Por quê? Porque Moisés obedeceu e conduziu o povo para fora do Egito. Esse acontecimento nós lembramos anualmente por meio da Páscoa. Os pais israelitas foram ordenados a ensinar aos seus filhos o significado da Páscoa e das leis que Deus havia dado a Israel. Para quê? Para que a próxima geração soubesse confiar em Deus, amá-lo, obedecê-lo. Irmãos, sem conhecimento do passado, nossos filhos também não terão esperança para o futuro. Se nós não conhecemos o passado, o que é que nos espera no futuro? Qual é a nossa esperança no nosso futuro? Se nós não conhecermos o Deus que libertou o seu povo do cativeiro e nos libertou também, como eu tenho esperança no meu futuro? Qual é o meu futuro? A atitude de gratidão é uma arma extraordinária contra a incredulidade, a desobediência, contra um coração endurecido e contra um espírito amargurado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 16 e 18 diz o seguinte: diz assim para o Senhor: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Nós precisamos estar sempre alegres e não deixar de orar e sermos gratos em todas as circunstâncias. Por isso, irmãos, em vez de você reclamar por aquilo que não tem, seja grato por aquilo que tem, pois Deus sempre dá o que há de melhor àqueles que deixam a escolha nas mãos dele. Não murmuremos pelo que nos falta, sejamos gratos pelo que Deus nos dá e descansemos nas mãos do Senhor. Irmãos, podemos compreender e aprender que Deuteronômio 6 estabelece fundamentos de uma vida religiosa e moral, ressaltando, deixando claro a exclusividade de Deus, o amor total a Ele e a continuidade da fé por meio da educação e da obediência. E esses são princípios, são caminhos que são essenciais para as bênçãos e a prosperidade na terra que Deus nos dá. Seja aqui em Adenópolis, seja em Bom Jardim, de onde a irmã Anália veio, seja lá do Pará, de onde eu vim.
Eu creio que onde o Senhor nos coloca, sempre será uma Canaã, se estivermos em sua dependência. E como é que nós podemos viver isso na prática? Como é que nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Primeiro, cultivando um relacionamento pessoal e profundo com Deus, por meio da oração, da leitura da palavra de Deus e da meditação, amando a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Esses meios de graça, eles irão fortalecer nossa fé e o nosso compromisso espiritual. Não existe mágica, irmãos. Existe um chamado à nossa responsabilidade. Esse relacionamento ele é nutrido por meio dos meios que Deus deixou para nós. Ninguém dorme e acorda nutrido se não buscasse nutrir. Oração, leitura da palavra, meditação e amando a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Segundo, incluindo a fé no nosso cotidiano, falando dos ensinamentos de Deus em todas as situações da nossa vida, em casa, no trabalho, na sociedade, no caminhar, no deitar, tornando a espiritualidade algo presente nas nossas decisões e relações diárias. Ou seja, irmãos, nós estamos aprendendo no EBD que não tem como a nossa vida cristã, não há separação. Em casa, no trabalho, na sociedade, no caminhar, no deitar, nós temos que ser espirituais. Nós temos que ser cristãos. Nós temos que viver em santidade. Nas nossas decisões, nas nossas relações diárias. Não existe como nós separarmos nada. Nada. A Larissa, se Deus permitir, vai ser uma médica cristã. E se Deus permitir nos atendimentos dela, de alguma forma ela vai poder mostrar que ela é uma médica cristã. Não vai ter como separar isso. Todos nós. Terceiro ponto, terceira forma de nós vivemos isso diariamente, assumindo a responsabilidade de pais e responsáveis em educar os filhos na fé e nos valores bíblicos, ensinando com persistência e exemplo. Irmãos, se nós pararmos para olhar para o futuro, dá medo, né? Mas o futuro, nós somos chamados a colaborar responsavelmente ensinando os nossos filhos, para que nossos filhos ensinem os nossos netos, para que os nossos netos ensinem as outras gerações. Responsabilidade de ensinar. Essa educação deve ser constante, não apenas esperando domingo da IBD, vou levar o meu filho para a turminha da IBD, que lá a pessoa se vira de ensinar ele. Não, é em casa. Não depende de outras pessoas, depende de você. Você que é responsável para criar uma base sólida na vida espiritual das novas gerações. Essas práticas ajudam a manter viva a fé, a memória das obras de Deus e promovem uma vida alinhada aos seus mandamentos, mesmo diante dos nossos contextos modernos e desafiadores. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite para que possamos guardar, viver e ensinar os seus mandamentos. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Vamos orar, irmãos? Vamos nossas cabeças. Vamos orar ao Senhor.